Eu quero aproveitar que você jogou essa questão na roda para trazer um trecho de Zanin em que ele responde sobre a indicação feita por Lula, já que ele é apontado como amigo, como advogado de Lula. Vamos acompanhar. A certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. A questão da imparcialidade, para mim, ela é fundamental e é um elemento estruturante da própria justiça. Então, uma vez tendo o meu nome acolhido por este Senado da República, irei cumprir a Constituição e as leis. O Zanin, ele citou a Constituição mais de uma vez, exatamente para desvincular essa indicação dele como algo que ele deve a Lula, como algo que é feito para que ele proteja Lula no STF. Então, em mais de 5 perguntas, ele começa citando a Constituição, dizendo que não irá se submeter a alguém simplesmente pelo fato da indicação. Isso é crível para você, Gustavo Segré? Claro que não. Por quê? Não, porque o presidente tem 3 opções para indicar alguém nessa enorme responsabilidade de ocupar o cargo como ministro da Corte Suprema de Justiça. O primeiro é uma questão técnica, a segunda é uma questão de confiança. E a terceira é a união das duas. No caso do Zanin, eu não discuto a questão técnica. É muito provável que ele tenha aptidões para ocupar esse cargo, mas tem essa questão de confiança. E quando você coloca alguém de confiança, mesmo alguém que na campanha citou que a presunção de um presidente da República querer ser amigo de um ministro da Corte feria o princípio da República, está mostrando que o presidente feriu o princípio da República. E pouco importou. E não interessou, porque isso foi uma proposta de campanha e agora já está no poder. A mesma coisa aplica ao Zanin. Eu vou respeitar a Constituição, ele não é meu amigo. E não acredito que o Zanin esteja devendo um favor para Lula, ao contrário. Eu acredito que o Lula pagou o favor para o Zanin, colocando ele nessa posição e nesse direito. Então, não acredito que vai ter tanta imparcialidade, não. E Perno, você acha que Lula pagou um favor a Zanin, indicando ele ao STF, o que colocaria Zanin como submisso a ele ali em possíveis julgamentos? Olha, Evandro, eu não saberia dizer quais foram as razões que levaram o Lula a indicar o Zanin. Agora, eu já disse aqui várias vezes que eu sou crítico em relação a isso, até porque eu brinco que o Zanin é o terrivelmente evangélico versão Lula. É próximo a ele, foi o advogado dele, que era, aliás, a crítica que eu fazia em relação a Bolsonaro e André Mendonça. Mas, infelizmente, e eu também volto ao tema, quer dizer, isso tem se tornado prático, isso tem se tornado algo recorrente a todos os presidentes da República. Todos eles, que eu me recordo fácil aqui do Fernando Henrique para cá, todo mundo indicou para o Supremo alguém que trabalhasse com ele. Foi assim com o Fernando Henrique, Gilmar Mendes, foi assim com Temer e Alexandre Moraes, foi assim com Lula e Toffoli. Aliás, vou até fazer justiça aqui, a Dilma talvez tenha sido a única que não tenha recorrido a isso. Mas o Bolsonaro e o André Mendonça e agora Lula e Zanin. Eu lamento que seja assim. E você, Gani, vê que ele não vai se submeter ao presidente Lula ou que vai se submeter apenas à Constituição, mesmo com essa indicação? É muito difícil, até porque, Evandro, a gente vive num ambiente bastante tóxico do ponto de vista jurídico. O Supremo Tribunal Federal vem sendo alvo de críticas por renomados juristas de interferir nos demais poderes, em questões do executivo, em questões do legislativo, não respeitando a independência dos poderes. E outra crítica é que passa por cima da Constituição. Talvez o exemplo mais emblemático foi no próprio impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ali estava muito claro que ela deveria ter
os seus direitos políticos cassados. E o Supremo simplesmente tirou ali junto numa sessão presidida junto com Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski. Então, esse é apenas um de inúmeros exemplos. Então, é muito difícil ele ter esse comprometimento em respeito à Constituição, dado que os seus próprios pares não vêm agindo desta maneira. E outro ponto, em relação à sua indicação. E aí, o Supremo Tribunal Federal vai barrar, como barrou também o diretor da Polícia Federal, quando Jair Bolsonaro indicou, e aí dizendo que haveria um conflito de interesse, um desvio de finalidade? Não seria a mesma coisa? O Supremo vai barrar a sua indicação, diz Zanin? Você acha que seria a mesma coisa, Piper? Eu acho que não necessariamente, até porque havia lá um processo, né, contra... Isso foi a indicação do Alexandre Ramagem, né, que hoje é deputado federal, e que, aliás, a indicação dele, inclusive, acabou bloqueada por conta daquele processo gerado por alguém chamado Sérgio Moro.